Fala isso! Você tá bom demais? Seja bem-vindo ao canal Biobrasa. Eu sou Fernando Costa, eu sou professor de Biologia e eu vou ser seu professor aqui na internet de graça. 0800, não paga nada. Na aula de hoje eu gravei um vídeo sobre conceitos básicos de genética, ou seja, aqueles conceitos fundantes, aqueles conceitos primários que você precisa saber para dominar a genética de vez e gabaritar qualquer questão de genética que cair na sua prova. Eu já gravei outros vídeos de genética aqui no canal, te convido a fuçar, dar uma fuçada aqui no canal, olhar os outros vídeos que já tem gravados e assistir. De antemão também eu já vou te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, da família, dos amigos. Às vezes você estuda numa escola, compartilha no grupo da sua sala. Se você faz cursinho, compartilha no seu grupo de cursinho. Até mesmo você que está na faculdade, está assistindo esse vídeo, compartilha lá no seu grupo da faculdade. Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Vou te pedir também para me seguir aqui nas minhas redes sociais. Vou deixar meu Instagram aqui, ó, Nando Biobrasa. Me segue lá, vamos trocar uma ideia. Se você tiver uma dúvida, pode mandar lá também, que será um prazer te responder. Beleza? Mas sem mais delongas, bora parar de enrolação, bora logo pro vídeo. Roda a vinheta aí e bora lá. Fala isso! Bom demais? Então, como eu disse para vocês, na aula de hoje a gente vai aprender os conceitos básicos de genética. Ou seja, aqueles conceitos fundantes, aqueles conceitos básicos, aqueles conceitos que são principais para que você entenda toda a genética. Eu já tenho 2 aulas de genética gravadas aqui no canal. No final do vídeo eu vou deixar um card aqui para vocês. Aliás, eu vou deixar agora. Se você quiser assistir a aula de primeira lei de Mendel, eu vou deixar um card aqui. E se você quiser assistir a aula de segunda lei de Mendel, eu vou deixar um card aqui para você também. Não deixe de assistir essas aulas que elas vão completar aí o seu conhecimento em genética. É óbvio que eu ainda não tenho o conteúdo todo de genética gravado aqui, mas em breve, à medida que o canal for avançando, a gente vai gravar todo o conteúdo aqui bonitinho para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá, bora pro quadro aqui, vem comigo aqui na câmera de cima, bora pro quadro, que essa aula é uma aula mais curta, uma aula de conceitos básicos, mas que a gente vai trabalhar aqui de uma forma bem completa, beleza? Bora lá. Seguinte, tá aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, ó. Tá aqui uma célula, eu desenhei uma célula e eu desenhei o núcleo dessa célula. No núcleo dessa célula eu tenho o material genético que a gente chama de DNA, do inglês DNA. O que é isso? Você tá doido? Eu tô bilíngue demais. Enfim, Brasil, o DNA, do inglês DNA, é a molécula fundamental da vida. É a molécula que armazena as informações hereditárias, as informações que vão ser passadas de pai para filho, as informações que vão ser passadas de forma hereditária, hereditariamente. Ou seja, toda a nossa informação genética está gravada no nosso DNA. Então, no núcleo das nossas células, a gente tem essa molécula chamada DNA, uma molécula de fita dupla, 5' 3'. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre DNA, eu tenho uma aula aqui no canal também gravada só sobre ácidos nucleicos. E lá nessa aula eu te falo tudo que você precisa saber sobre DNA. Vou deixar um card aqui da aula aqui para você clicar também e assistir essa aula caso você queira. Beleza? O que acontece? No DNA, a gente tem estruturas no DNA que a gente vai chamar de genes. O que acontece? Esse DNA, ele vai se enrolar todo quando essa célula for se dividir e vai se transformar em uma estrutura que a gente chama de cromossomo. Então, quando essa célula está se dividindo, quando essa célula está fazendo mitose ou meiose, essa célula ela vai se enrolar todinha e vai virar essa estrutura aqui que eu estou chamando de cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo nada mais, nada menos é cromossomo. O cromossomo nada mais, nada menos é do que o DNA todo enroladinho, formando essa estrutura aqui em formato de X, que a gente conhece como cromossomo. No cromossomo, eu vou ter as informações genéticas no DNA. Então, o local no cromossomo onde que eu encontro determinada informação genética, então vamos supor que aqui nessa região do cromossomo eu tenho informação para a cor do olho. Nessa outra região do cromossomo aqui eu tenho informação, por exemplo, genética para a altura. Nessa outra região aqui eu vou ter informação genética, por exemplo, para se a pessoa vai ser canhota, se a pessoa vai ser destra. Nesse outro local aqui eu tenho informação, por exemplo, se a pessoa ela vai
desenvolver determinada doença ou não, se a pessoa vai ser albina ou não. Então, essas regiões no cromossomo, onde que eu encontro determinadas informações genéticas, eu vou chamar isso de locus, tá? Locus gênico. O que é o locus gênico? O plural é loci. O que é um locus? Não tá difícil aqui escrever locus. O que é um locus? É uma região no cromossomo onde que eu encontro determinada informação genética. É a região no DNA onde que eu encontro... Pronto, agora foi. Locus. É a região no DNA onde que eu encontro determinada informação genética. Pode ser tanto no cromossomo quanto no DNA. Essa informação genética a gente vai chamar de locus, ou locus gênico, ou simplesmente locus. E aí o que acontece? Esse locus, dentro desse locus, nessas regiões dos cromossomos, eu tenho, nas regiões do DNA, eu tenho informações genéticas que a gente vai chamar de genes. Todo gene, ele vai ser, é como se o seguinte, olha para mim aqui na câmera da frente. É como se tivessem casinhas e essas casinhas tivessem dois espaços. E esses espaços vão ter que ser preenchidos por letrinhas, preenchidos que o Mendel chamou de fatores. Toda característica genética ela é determinada por um par de fatores. Esses pares de fatores são chamados de genes, genes alelos. Vou pedir o Yuri para colocar aqui na tela aqui para você, genes alelos. O que são alelos? Quando você vai comprar uma Havaiana, você não compra um pé de Havaiana. Ninguém vai na loja para comprar um pé de Havaiana. Você sempre compra o par. Os genes alelos, a gente chama, né? A gente às vezes nem fala o gene, fala só o alelo. Os alelos são formados por essas letrinhas que ficam nos genes. Eles compõem essa casinha que eu estou chamando que tem no DNA chamada de gene e ele é composto por duas casinhas. É a mesma coisa quando você vai comprar uma Havaiana. Quando você vai comprar uma Havaiana, você sempre compra o par de Havaianas, duas Havaianas. Então toda a característica genética, cor do olho, tipo de cabelo, altura, se vai ser destro, se vai ser canhoto, se vai ter doença tal, se não vai ter, se vai ser albino, se não vai ter, se vai ter fenilcetonúria, se não vai ter, ou seja, todas as características genéticas estudadas no ensino médio, no ensino superior, elas são determinadas por pares de fatores, pares de genes chamados genes alelos. E esses genes alelos, volta para o quadro aqui, eles compõem essas casinhas. E aí a gente representa esses genes com letrinhas. Então imagina aqui que esse indivíduo, ele vai preencher essa casinha aqui com dois genes alelos, só que ele vai preencher essa casinha com dois genes alelos, um dominante e um recessivo. Ah, Nando, mas que diabo é dominante e que diabos é recessivo? A gente usa letrinhas para poder representar esses genes alelos. Então a gente usa... Você pode usar a letra que você quiser. Lá na aula de primeira lei eu te conto qual que é a regra. A regra é sempre a primeira letra da característica recessiva. Nas relações genéticas, você sempre vai ter um alelo que domina sobre o outro. Esse alelo que domina sobre o outro, ele é chamado de alelo dominante e ele é representado com uma letra maiúscula. Eu estou usando a letra A, mas você pode usar a letra que você quiser. Ai, o nome da minha mãe é Vanessa, então eu quero usar a letra V, que é do nome da minha mãe. Pode? Pode. Ai, meu pai chama Júlio, eu quero usar a letra J, que é do meu pai. Pode? Pode, meu jovem. Você pode fazer o que você quiser. Mas a regra, a primeira letra da característica recessiva, a gente acaba usando mais a letra A porque fica mais fácil. Então, o alelo dominante, digamos assim, ele é representado pela letra maiúscula. Então, o alelo dominante ele é representado aqui pelo azão. O alelo dominante é aquele que domina no fenótipo, ele não deixa com que o alelo recessivo expresse a sua característica. Então, lá em primeira lei, a gente viu que o alelo Vzão condicionava a cor amarela e o alelo Vzinho condicionava a cor verde. Então, o alelo Vzão, em dominância completa, basta apenas a dose dupla dele para ele se manifestar. Então, toda ervilha que for Vzão, Vzinho, né, Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho, a gente chama de Vzão alguma coisa, ela vai ter a cor amarela. Então a gente representa o alelo dominante com a letra maiúscula e o alelo recessivo com a letra minúscula. Beleza? Então, nesse caso aqui, é um indivíduo que recebeu um alelo dominante e um alelo recessivo. Lembrando que você sempre recebe um alelo do pai e um alelo da mãe. Então, você sempre vai receber uma característica, um alelo desse, um gene desse do seu pai e um da sua mãe. Então, aqui, do lado esquerdo da mãe e do lado direito do pai. Você sempre recebe um do pai e um da mãe, porque vem um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Você recebe 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe. Juntos os 23 cromossomos, você vai ter um alelo de cada característica carregado por cada um dos cromossomos, tanto do cromossomo paterno quanto do cromossomo materno. Então isso faz com que você tenha
obviamente, um alelo de cada, um alelo do pai e um alelo da mãe. Beleza? Beleza. Se o indivíduo ele receber um alelo dominante e um alelo recessivo igual está aqui, a gente vai falar que esse indivíduo é um indivíduo heterozigoto. É um indivíduo que tem um alelo de cada. Azão, azinho, por exemplo. Agora, o indivíduo homozigoto é um indivíduo que recebe dois alelos iguais. Ele pode ser tanto azão, azão, quanto azinho, azinho. É que o Mendel chamou de puro. Os indivíduos puros são os indivíduos que não são híbridos. Os indivíduos que não têm mistura de genes, eles são puros. Então, eles vão ter dois alelos iguais. Ou dois dominantes, ou dois recessivos. A gente vai chamar esses indivíduos de homozigotos. Então, homozigoto, azão, azão, homozigoto, azinho, azinho. Se recebeu dois iguais, ou dois dominantes, ou dois recessivos, homozigoto. Se recebeu um de cada, um dominante e um recessivo, heterozigoto, e o Mendel chamou na época de híbrido. Beleza? Deixa eu tomar uma água aqui, rapidex. Boa. Então, recapitulando. Dentro das nossas células, nós temos o nosso material genético, que é o DNA, que quando essa célula vai se dividir, ela transforma esse DNA em cromossomo. O local no cromossomo, o local no DNA onde que a gente encontra determinado gene, a gente vai chamar de locus gênio. A gente sabe hoje, a ciência estima que a gente tem aproximadamente 32 mil genes ativos no nosso DNA. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, eu não vou responder essa pergunta, vou responder essa pergunta num próximo vídeo. Como assim, professor? Você não vai responder? Não vou responder, você vai pesquisar na sua casa e no próximo vídeo eu respondo. A pergunta é, quanto mais complexo o indivíduo, nosso caso, nós somos indivíduos altamente complexos, o nosso DNA é muito grande. A gente vai ter mais DNA com genes ativos ou genes inativos? O DNA que tem genes ativos a gente chama de região codificante. O DNA que tem genes inativos a gente chama de região não codificante ou DNA lixo. Essa terminologia DNA lixo não está sendo mais utilizada. Então a gente está utilizando mais DNA não codificante. A pergunta que eu tenho para te fazer é, quanto mais complexo o indivíduo, quanto maior o DNA dele, ele tem mais DNA lixo ou menos DNA lixo? Ou seja, ele tem mais região codificante ou mais regiões não codificantes? Fica a pergunta aí para você. Beleza? Voltando aqui, pesquisa aí, depois você põe aqui nos comentários aqui a resposta. Eu quero ver a resposta de vocês. Fechou? Todo mundo que comentar aqui embaixo no vídeo, eu vou responder e vou dar a resposta certa, mesmo quem tenha acertado. Se tiver acertado, eu vou te dar parabéns. Beleza? Fechou, Brasil? E aí o seguinte, recapitulando então. Gene é o local, genes são as informações genéticas que estão contidas no DNA, tá? Locus gene, que é o local no cromossomo onde que a gente encontra determinado gene. Se o indivíduo, cada indivíduo vai receber sempre um par de fatores, que ele vai receber esses par de fatores, um do pai e um da mãe, a gente vai chamar esses pares de fatores de genes alelos. Todo mundo vai receber um alelo do pai e um alelo da mãe, beleza? O gene, quando esse indivíduo ele recebe um alelo do pai dominante, a gente vai representar com letra maiúscula. O alelo dominante é aquele que domina no fenótipo, a gente representa com letra maiúscula. O alelo recessivo é aquele que se deixa ser dominado, a gente representa com letra minúscula. Quando o indivíduo ele recebe dois alelos iguais, dois dominantes ou dois recessivos, a gente vai chamar esse indivíduo de homozigoto, tá? Então ele pode ser azão, azão, ou azinho, azinho, ou bezão, bezão, bezinho, bezinho, ou cezão, cezão, cezinho, cezinho. Coloque a letra que você quiser, tá? E o indivíduo que recebe um alelo de cada, um dominante e um recessivo, esse indivíduo vai ser chamado de heterozigoto ou híbrido. Homozigoto ou puro, heterozigoto ou híbrido. Beleza? Beleza. Agora, o conjunto de genes de cada indivíduo varia de indivíduo para indivíduo. O meu conjunto de genes é diferente do seu, que é diferente do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, do seu tio, da sua tia, da sua colega de sala, do seu colega de turma, do seu colega de cursinho, da sua colega de cursinho. Enfim, nós somos diferentes porque o nosso conjunto de genes, mesmo que uma parte muito pequena deles, é diferente. Então, esse conjunto de genes que varia de pessoa para pessoa, mesmo o nosso DNA sendo igual, vai ter uma partezinha do DNA, organizações do seu DNA, conjuntos de organizações do seu DNA que a gente vai chamar de regiões satélites ou VNTRs, mas isso aí é um assunto para uma próxima aula. Esses conjuntos exclusivos de DNA, que são só seus, vão formar o seu conjunto de genes. O seu conjunto de genes, que é diferente do meu conjunto de genes, a gente vai chamar de genótipo. Então, coloquei aqui, ó, o que é um genótipo? Um genótipo nada mais, nada menos que o conjunto de genes de um indivíduo. Tá, professor, e o que diabos é o fenótipo? O genótipo
é o conjunto de genes. O fenótipo é aquilo que o conjunto de genes está mostrando. Então é a expressão do fenótipo mais a interferência do ambiente. Aqui não coube, mas eu vou colocar um mais aqui, que é a interferência do ambiente. Como assim a interferência do ambiente? Por que nós somos diferentes? Porque o nosso conjunto de genes é diferente e está expressando no nosso fenótipo um conjunto de genes diferentes. O meu genótipo está expressando que eu vou ter um pouco mais de melanina, que eu vou ter um nariz um pouco maior, que o meu cabelo vai ser um cabelo, por mais que eu goste de usar boné para gravar os vídeos, mas o meu cabelo é um cabelo crespo, um cabelo ondulado. O meu conjunto de genes está mostrando que os meus olhos eles são escuros, são castanhos. Isso tudo é o que está armazenado, isso tudo são as informações que estão armazenadas no meu DNA, no meu conjunto de genes, que está se expressando em mim, que está se mostrando em mim. Se você falar que eu falei isso aí na rua, se bem que está gravado, né? Eu vou negar até a morte, mas é como se fosse, não tem nada a ver, mas é a aparência do indivíduo. É a expressão do genótipo que pode ser interferida pelo ambiente. O ambiente jamais pode interferir no genótipo, mas pode interferir no fenótipo. Como assim? Imagina que nasceram dois gêmeos homozigotes. Esses gêmeos homozigotes são aqueles gêmeos que vieram no mesmo zigoto, portanto eles são idênticos do ponto de vista genético, então eles são idênticos também no fenótipo, porque eles possuem o mesmo genótipo. Aí vamos supor que esses gêmeos que nasceram aqui, dois meninos, um deles foi roubado na maternidade, foi raptado e foi vendido como escravo e vai trabalhar numa mina de carvão na Ásia, sei lá onde, na África. Enfim, nossa, professor, que história triste. Eu sei, mas é só para você poder entender. E o outro vai ficar aqui, vai morar aqui em BH, eu sou de BH. Se você não é de BH, se você também é de BH, tá assistindo essa aula, um salve pro povo de BH. E o povo bom dos infernos. Valeu demais, tamo junto. Um salve para todo mundo aqui das outras regiões do Brasil também, mas principalmente o povo de BH. Então, esse menino que vai ficar aqui em BH, ele vai ter uma vida de classe média normal, vai estudar num colégio normal, vai ter uma vida normal. 30 anos depois eles se encontram. Eles vão ter o mesmo fenótipo, por mais que o genótipo dele seja igual? Não. Esse menino que foi vendido para trabalhar, para ser escravo, ele vai aparentar ser muito mais velho, ele vai ter muito mais melanina na pele, ele possivelmente vai ter uma doença respiratória que o outro não tem. Ele vai ter muito mais rugas. Por quê? Porque a interferência do meio, a interferência do ambiente dele foi bem diferente do irmão dele mesmo, eles tendo o mesmo genótipo. Tá? Então uma forma de você ver o seu fenótipo alterado é quando você vai para a praia, você pega muito sol, você estimula os seus melanócitos a produzir mais melanina, você produz muita melanina e aí você fica com o seu fenótipo alterado, você fica mais coradinho. Uma outra forma de alterar o seu fenótipo é fazer tatuagem, ninguém nasce com tatuagem. Então você vem cá, tatua o seu corpo, né? Como diz minha mãe, fica parecendo um gibi, todo bordado, todo rabiscado, e aí você altera o seu fenótipo dessa forma. Por quê? Porque o ambiente, você quis alterar o seu fenótipo, beleza? Então o ambiente ele jamais pode alterar o genótipo, mas ele pode sim alterar o fenótipo. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Então o que eu tinha para trabalhar com vocês é hoje, essa aula é uma aula mais curtinha, uma aula mais direta ao ponto. Então a gente viu aqui os conceitos de gene, locus gênico, genes alelos, conceito de o que é um gene dominante, o que é um alelo dominante, o que é um alelo recessivo, o que é um indivíduo homozigoto, o que é um indivíduo heterozigoto, e também vimos o conceito de genótipo e fenótipo. Beleza? Mais uma vez eu quero te agradecer por você ter assistido até o final. Valeu demais, tamo junto. Mais uma vez eu vou te pedir para você se inscrever no meu canal. Vai, aperta o dedo no botão aí, tá? Dê o seu like aí se você gostou. Se você não gostou, você deixa o seu like também, tá? Não tem problema. Então se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe essa aula, esse vídeo no seu grupo da escola, no seu grupo de cursinho, até no seu grupo da família. Vamos aprender um pouco de genética, vamos espalhar conhecimento, tá? Te peço também para você me seguir nas redes sociais. Vou deixar o meu Instagram aqui, ó, Nando Biobrasa. Me segue lá. Vamos trocar ideia. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram também, que eu vou ter prazer em te responder. Fechou? No mais, valeu demais. Foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo. Até a próxima aula e não se esqueçam nunca, aprovação é construção. Tchau, valeu!